Oi, gente, essa é a nossa primeira aula de geometria espacial. Nós vamos tratar do que nós chamamos de geometria espacial de posição, que é a parte inicial aqui dessa matéria. Bom, as noções iniciais são esses elementos aqui, né? O ponto, a reta e o plano. Nós vamos considerar que o ponto, né, ele não tem dimensão. A reta, ela não tem espessura, mas ela é infinita aqui para os dois lados, né? Não é um comprimento finito. E o plano, que a gente está representando aqui com um paralelogramo, ele também não tem espessura e ele é infinito para todos os lados aqui, né? Então, a gente vai imaginar essas noções aqui como sendo elementos abstratos, né? E a gente vai utilizar para caracterizar as figuras espaciais. Então, são esses três elementos básicos aqui. A gente representa o ponto com letra maiúscula, a reta com letra minúscula e o plano geralmente com letra grega, não é isso? Primeiramente, as posições, né, entre dois planos. O que eles podem ser? Esses dois planos no espaço, eles podem ser paralelos, que eles não possuem interseção. Se eles tiverem interseção, eles são chamados de secantes, e aí no caso a interseção é uma reta. E no caso do plano secante formar um ângulo de 90 graus, né, um ângulo que a gente chama de diedro, aí a gente chama eles de perpendiculares ou ortogonais. Por exemplo, peguei a imagem de uma casa aqui, ó. Um exemplo de planos paralelos seria o plano do teto e o plano do chão, certo? E de planos secantes pode ser, por exemplo, o plano do teto com o plano da parede. Olha só. A interseção, ó, é essa reta ali. O encontro ali, tá vendo? Do plano do teto com o plano da parede, ok? Agora, a posição entre uma reta e um plano, a gente pode ter a reta contida no plano. Nessa figura aqui que eu peguei de exemplo, ó, por exemplo, a gente pode pegar, nesse caso, o plano do chão com essa reta vermelha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma reta vermelha que eu coloquei aqui? Então, essa reta está contida aqui no plano do chão. Reta paralela ao plano quer dizer que ela não tem interseção com esse plano. Por exemplo, a gente pode pegar essa reta amarela que está na bordinha da mesa, tá vendo? Ó, destaquei de amarela aqui a lateral da mesa, com o plano do chão. Eles são paralelos, certo? Reta secante ao plano, eu posso pegar essa reta verde, ó, inclinada aqui do pezinho da cadeira, tá vendo, ó, que tá secante ao plano do chão. E essa que eu destaquei azul aqui no outro pezinho da cadeira, olha, também secante ao plano do chão. Nesse caso da reta azul, tá formando 90 graus, então ela é perpendicular ou ortogonal ao plano do chão, beleza? Agora, o que mais costuma cair nas questões, né, são essas posições entre duas retas. Por quê? Nós vamos ter uma novidade aqui. Quando eu estava trabalhando com geometria plana, né, o que eram nossas opções? As retas podem ser paralelas ou concorrentes. Por quê? Porque elas estão contidas no mesmo plano. A gente chama de retas coplanares. Então, se as retas estão no mesmo plano, eu só vou ter essas duas opções. Ou elas não se encontram, que são paralelas, ou elas têm um ponto de interseção, elas são concorrentes. Por exemplo, aqui na figura, ó, eu peguei o plano da mesa. Então, essa reta cor-de-rosa aqui, ó, é concorrente com essa reta verdinha, né? Elas são coplanares e são concorrentes, beleza? Agora, se elas formarem 90 graus, como é esse caso aqui, né, que é uma mesa retangular, então elas estão formando 90 graus, a gente chama de perpendiculares. O que é a outra opção no caso da geometria espacial? Eu posso ter retas não coplanares, que também são chamadas de reversas. São retas em que não existe um plano contendo as duas. Então, não é possível eu fazer um plano que contenha as duas retas simultaneamente, ok? E aí, nesse caso, a gente vai observar que são retas que não são nem paralelas nem concorrentes, tá vendo? Ó, por exemplo, essa reta cor-de-rosa aqui em cima, com essa vermelha aqui embaixo, olha só. A vermelha com a verde, elas são paralelas, elas estão na mesma direção, tá vendo? Agora, a vermelha com a rosa, elas não são paralelas, não estão na mesma direção e também não se encontram, elas não são concorrentes, tá vendo? Então, essa rosa com essa vermelha são reversas, tá? Essa cor de rosa com essa amarela também são reversas, olha só. Não são paralelas, né? Estão em direções diferentes e elas não se encontram. A reta rosa com a reta azul também são reversas, ok? Quando essas retas reversas, né, estão formando um ângulo de 90 graus, elas não formam um ângulo, né, porque elas não se encontram. Mas se você fizer uma projeção e essa projeção formar 90 graus, e aí a gente chama de ortogonais, beleza?
Vamos pegar um exemplo mais concreto aqui, ó. Vamos pegar o caso do cubo para a gente fazer, observar essas posições, tá? Então, peguei esse cubo aqui com os vértices, né, nomeados. E eu quero todas as retas que são paralelas com a reta B. A reta B tá aqui, ó. Então, quem que é quais as arestas do cubo, né, que são paralelas com a B, ó? CD, que tá aqui, FG, que tá aqui, e EH. São essas três paralelas, tá vendo, ó? Certo? Quem são concorrentes com o BC? Quais arestas são concorrentes com o BC? Deixa eu pegar de outra cor aqui. Então, BC tá aqui, ó. Concorrentes com BC vão ser as que estão BG e BA, concorrendo no ponto B, ou concorrendo no ponto C, né, ó, CD e CH, beleza? Quais são as arestas reversas a DE? Vamos ver quem são as reversas com DE. DE tá aqui, ó. Ou seja, eu tenho que pegar aresta que não é nem paralela nem concorrente. Tá vendo? A ideia é essa, né? Por exemplo, DC não serve. CH é paralela, HE é concorrente. Então, essa aqui tá eliminada. DA é concorrente também. AB é reversa, ó. AB não é nem paralela nem concorrente com DE. Tá vendo? Ó, marquei as duas de azul aqui. Que mais? AF é paralela. BG é paralela. GF, né, nem paralela nem concorrente, é reversa, ó. Tá vendo? BC é reversa também, não é nem paralela nem concorrente. E GH também. Então, você pode analisar por essa lógica, tá vendo? Ó? Ok? Quais arestas são paralelas ao plano ABCD? Então, o plano ABCD é esse plano aqui em cima. É a face de cima ali do cubo, ó. Essa face aqui, ó. Quem são as arestas paralelas com essa face amarelinha aqui, ó? São aquelas que estão lá embaixo, né, ó? Essa, GF, FE, EH e GH. Todas elas são paralelas àquele plano, beleza? Então, esse exemplo aqui costuma cair assim nas questões, né? Já com um sólido pra gente visualizar e colocar os nomes ali nas retas, né? Esse é um prisma reto triangular, né? Aquele formato que parece o do calendáriozinho, tá vendo aqueles calendários de mesa? Eu coloquei aqui pra gente lembrar. Esse prisma reto, eu quero saber quantas arestas são reversas com essa aresta AB. Então, tá aqui minha aresta AB. E eu quero saber quais são as retas reversas. Eita, não tô achando aqui meu mouse. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu vou contar quais as arestas que não são nem paralelas, nem concorrentes. Não é isso? Então, ó, essa daqui, achei que eu peguei o amarelinho, que tá muito clarinho, não tava enxergando meu mouse. Essa daqui é concorrente, ó, tá eliminada. Essa também é concorrente, tá eliminada. Essa é concorrente da concorrente, ok? Essa daqui é paralela, ó, essa pontilhada. E essa aqui também é paralela com a B. Então, quais que sobraram? Sobraram essas duas aqui, ó. Essa daqui e essa daqui, que são reversas com a B. Então, são duas arestas ali, beleza? Esse aqui é um prisma reto hexagonal regular, né? Formado por 2 hexágonos regulares congruentes e 6 retângulos congruentes. Quantos pares de faces, né? Que são as faces, são as partes planas aqui, paralelas que tem aqui nesse prisma, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa face aqui, ó, que é os 2 hexágonos são paralelos, tá vendo, ó? E as arestas de um hexágono regular, né? As arestas são os lados, né? Os lados de um hexágono regular, eles são paralelos, tá vendo? Um de frente ao outro. Então, quer dizer que esse retângulo lá de trás vai ficar paralelo com o que dá à frente. Então, esses dois retângulos lá do fundo aqui da frente. E os outros retângulos também, ó. Um retângulo em frente ao outro, ó, eles são paralelos. Então, são os 2 hexágonos e 3 pares de retângulos, todos paralelos. As faces aqui nesse prisma, né? As que estão uma em frente à outra são sempre paralelas, ok? Então, tá aí o nosso exemplo, né? No caso dos exemplos de planos. Agora, essa parte aqui é como que a gente pode determinar um plano no espaço. Como assim determinar um plano? Quais os elementos que a gente pode traçar que eu vou conseguir fazer um único plano passando por eles? O primeiro caso são 3 pontos não colineares. O que são pontos não colineares? Que não pertencem a uma mesma reta. Se você pegar 3 pontos não colineares no espaço, você consegue fazer um único plano contendo os 3 pontos.
Como a gente consegue fazer um único, a gente consegue falar que aqueles 3 pontos determinam um plano. Então, essa aqui é uma parte já mais teórica, né? Duas retas concorrentes. Olha, no espaço existe um único plano contendo essas duas retas. Duas retas paralelas também no espaço, existe um único plano contendo essas retas. Uma reta e um ponto fora dessa reta, no espaço, também vai existir um único plano contendo os dois elementos. Ok? Então, essa é a parte mais teórica, né? De determinação do plano, às vezes costuma cair. Agora, essa parte aqui é muito importante, que é projeção ortogonal, que costuma cair sempre no Enem, tá? O que é a projeção ortogonal? O que é a ideia aqui? Eu vou pegar, primeiro o caso de um ponto, que é mais simples, tá? Eu vou pegar um ponto e fazer a projeção ortogonal em um plano. Então, eu vou fazer como se fosse uma imagem desse ponto aqui no plano, e essa imagem, ela tem que chegar bem retinha, ortogonal, né? Então, ela tem que ir reto, como se fosse uma sombra desse ponto aqui. Se eu tiver uma luz lá em cima, o que seria a sombra lá embaixo, ó? Então, eu vou traçar uma reta perpendicular e vai estar lá o ponto B, que é a projeção ortogonal do ponto A, nesse plano aqui azul, ok? Vamos ver mais exemplo aqui. Vamos fazer a projeção ortogonal de um segmento, ó. Esse segmento de reta aqui, ó, roxinho, a projeção dele é esse vermelhinho aqui no plano. Se o segmento estiver paralelo ao plano, a projeção vai ficar idêntica a ele, não é verdade? Se esse segmento estiver inclinado, olha, em relação ao plano, a projeção vai ser um segmento de reta um pouco menor, tá vendo? E se esse segmento de reta estiver perpendicular ao plano, olha, a projeção vai dar um único ponto, ok? Então, é como se você imaginasse a sombra, né? Agora, vamos pegar outras figuras, ó. Peguei aqui um paralelepípedo, tá vendo? Ó, uma caixinha, essa caixinha aqui que eu tô colorindo de vermelhinho aqui, ó. A projeção dela no plano, ó, vai ser um retângulo nessa posição que ela está, né? Se eu colocar ela assim, paralela ao plano, eu vou projetar, vai ser só aquele retângulo da base ali, beleza? Como se fosse a sombra mesmo, né? Se eu pegar um polígono, olha só, minha projeção vai ser o polígono, vai ser a sombra dele, ok? Eu posso fazer a projeção em vários planos, ó, por exemplo, esse cilindro aqui, eu peguei 3 planos diferentes para projetar, tá vendo? Ó, o cilindro tá aqui no meio, ó, de vermelho aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu projetar no plano aqui da base, ó, vai dar um círculo. No plano da lateral aqui, ó, vai dar um retângulo. E no outro plano da lateral também vai dar um retângulo. Então, a projeção depende do plano que você está considerando e da posição do objeto, não é isso? A ideia, né, é como se fosse a vista parcial do objeto. Por quê? É como se a projeção, eu vou ver só uma parte dele, né? Só aquela sombra lá. Então, olha só, aqui eu tenho as vistas parciais desse objeto, olha esse exemplo. Esse objeto aqui, tridimensional, né, ó. Quando eu olho de frente, ó, se eu estou vendo aqui, ó, da setinha vermelha, nessa posição, eu vou ver essa parte aqui. Se eu vejo a parte da setinha amarela, se eu tô lá em cima da setinha amarela, o que eu tô vendo? Tô vendo essa parte aqui. Se eu tô aqui na setinha roxa, olha, eu tô vendo lateral, certo? Então, essa ideia de projeção ortogonal tem a ver com as vistas parciais. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu quero saber a projeção ortogonal de todas essas figuras que estão aqui no plano alfa, tá? Então, eu quero fazer a projeção desse cubo, desse cilindro, desse prisma e desses 2 troncos de cone aqui, tá? Nessas posições. Então, aqui o cubo tá paralelo, né? A base dele tá paralela com o plano. O cilindro aqui, né? Tá deitadinho. O prisma aqui tá paralelo à base dele, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer. Imagina que você tá com uma lanterninha ali em cima, né? Em cima do objeto e você vai ver a sombra dele lá no plano, beleza? Então, ó, do cubo vai dar o quê? Um quadrado, claro. O cilindro deitadinho ali vai dar um retângulo. O prisma, né, vai dar um triângulo, que é a base dele. O abajur, né, a cúpula do abajur, que é um tronco de cone, vai dar essa coroa circular na primeira posição que ela estava, né? E ela deitadinha vai dar um trapézio. Beleza? Conseguiram visualizar aí? Mais um exemplo aqui. Nós vamos fazer um exemplo de movimento, né?
Considere o ponto P localizado no assento do balanço. Tá aqui o ponto P, gente, amarelinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele é o nosso ponto que a gente vai observar. Quando a criança balança, esse ponto faz uma trajetória. Então, imagina, essa balancinha está se movimentando, ó, esse ponto vai fazer qual trajetória? De um arco de circunferência, né? Qual que é o raio de circunferência? A cordinha da balança aqui, ó. Então, ele vai girar fazendo um arco de circunferência. Qual é a projeção ortogonal dessa trajetória no plano ABC? O plano ABC é esse plano aqui, ó. Veja só onde que ele tá, gente. Na lateral aqui, tá vendo o meu brinquedo? Ó? Como se fosse uma parede aqui, tá? Então, imagina a projeção ortogonal dessa trajetória de vai e vem aqui na parede lateral. O que que vai dar, tá bom? E depois eu quero a projeção ortogonal dessa trajetória no plano do solo. Então, essa trajetória, que é essa curvinha que vai dar aqui no ar, essa curvinha, quando eu projetar ela no chão, o que que vai dar? Conseguiram imaginar aí a imagem? Então, vamos ver a resposta aqui, né? Ó. No plano da parede, você vai visualizar o arco de circunferência, que você vê ali no ar, né? Só que esse arco, quando você projeta ele para baixo aqui, ó, imagina, tá projetando ele aqui para baixo, ó. A sombra desse arco aqui no solo. O que que vai dar, gente? Vai dar um segmento de reta, ó. Então, a resposta da letra B vai dar só um segmento de reta, né? Então, esse tipo de questão aqui costuma cair no Enem, beleza? Então, gente, é isso. Nossa primeira aula de geometria espacial. Até a próxima e bons estudos para vocês.